Padre Fábio de Mello, sou seu fã imenso. Sérgio desaparece, você é ateu, você não merece estar aqui. Padre Fábio, eu queria lhe fazer uma pergunta provocativa, mas só uma coisa que eu fiquei pensando quando hoje assisti a missa, brilhante, aliás. O senhor pensa quando o Wi-Fi cai, Padre? O senhor fica ali Rapaz, xingando o demônio? não. Eu prefiro xingar pessoas, é mais fácil. Eu acho que a responsabilidade é humana. Então o diabo já tem muita atribuição, coitado, que ele não fez nada e a gente acaba culpando. Já que nós falamos dele, Padre, eu vou lhe fazer uma proposta do demônio, tá? Para nós Tá bom. começarmos aqui essa coisa de espiritualidade. O senhor é jovem, o senhor é lindo, o senhor é sensacional. 3 milhões de cópias de CD, 3 milhões e meio de livros. A igreja lhe paga mal para burro. Por que o senhor não deixa isso e vai para o lugar do Luciano Huck quando ele concorrer à presidência da República? Não, o meu ganho é outro. Eu tenho uma. Ainda hoje eu falei sobre isso, você me acompanhou, uma diferença muito grande entre a fama e o sucesso. E eu acredito que a minha vida, Nizam, me proporciona um sucesso muito silencioso, que é aquele que me faz dormir todos os dias, muito feliz, sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço. Eu nunca interpretei o evangelho a partir da teologia da prosperidade. Eu acredito que tudo aquilo que eu alcancei materialmente, fruto do meu trabalho, eu nunca vivi de dízimo, eu sempre vivi do meu trabalho como autor, eu sempre interpretei como um mecanismo para me ajudar a ser eu. A partir do momento que isso perde a conexão com aquilo que eu sou, quando o dinheiro... Conexão. Estamos com um problema de conexão, já vamos esperar um pouco aqui, ter paciência, porque a gente tem muito para ouvir do Padre Fábio de Mello. Nos retira... Eu tô? Voltamos, Sérgio? Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Peraí, um minutinho. Vamos. Padre, mas foi um enorme sucesso. Mas tem momentos que cai o Wi-Fi com Deus? Cai essa conexão com Deus? Não, eu acho que cair não cai, não, porque Deus não muda de ideia. Eu acho que aquilo que Ele me deu é definitivo, Ele me permitiu um total acesso a Ele a partir de mim. O que às vezes acontece é que eu fico indisposto a mim. E estando indisposto a mim, naturalmente eu perco o acesso que me leva até Deus. Então eu acredito que todo processo de autoconhecimento, Nizam, ele seja naturalmente religioso. É a forma mais honesta que nós humanos temos de nos conectar com a verdade suprema, é um contato com a nossa verdade pessoal. Então, às vezes, por dificuldades humanas, circunstâncias, ambiências emocionais, eu posso ficar com pouco acesso a mim. E aí, naturalmente, eu fico um pouco mais distante de Deus. Então, o Wi-Fi está sempre ligado. O que às vezes acontece é que eu coloco obstáculos para esse sinal. Ô, padre, o senhor disse no ano passado que talvez fosse o ano que o senhor abandonaria a música. Né? O que houve? Isso.
O ano passado eu vivi um momento de muita síntese, sabe? Há 2 anos e meio eu tive um processo depressivo grave, químico, que não passou nem pela motivação, químico. Tive um síndrome do pânico, que estava muito associado ao meu estilo de vida. E eu percebi que a gênese de todos os meus problemas, de todas as minhas desordens químicas, era a vida irregular que eu levava. Eu dava ao corpo um tratamento muito diferente do que pedia a alma. Então, até escrevi um livro sobre isso, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu Muita coração. viagem, né? Muita viagem, muito deslocamento. E eu acabei ficando muito desgastado, Nizam. Para você ter uma ideia, em 2008, quando lancei o meu trabalho que me projetou para fora da igreja, que foi o CD Vida, que foi uma parceria da LGK com a Som Livre, nós vendemos quase 1 milhão de cópias em 3 meses, lançamos em outubro, até dezembro nós já éramos o CD mais vendido do ano. A partir daquilo, rapaz, eu tive uma vida muito difícil, uma série, assim, anos consecutivos, com 25, 26, 28 shows por mês. Então, eu vivi, eu digo que no ano, há 3 anos, eu recebi a fatura da vida, mas só o ano passado eu decidi pagar. Eu sabia que precisava mudar alguma coisa, que não seria inteligente da minha parte seguir a minha vida do jeito que eu estava seguindo, e que seria necessário uma interferência, que passasse por escolhas mais inteligentes, que eu não precisava deixar de fazer o que eu fazia, mas eu precisava deixar de fazer como eu fazia. E aí a pausa com a música foi importante até mesmo para eu ter condições de organizar o meu querer. Eu acho que nós nunca podemos tomar decisões quando estamos felizes demais, nem quando estamos muito tristes. Então, como eu estava triste demais, muito abatido e até fisicamente assim, indisposto, eu achei melhor dar uma pausa, criar ali um intervalo. Tudo tem pausa, né? Até a música tem pausa. Então, eu quis criar essa pausa para eu poder discernir melhor. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma parada com a música e com um programa que eu tinha semanal na TV Canção Nova. E, coincidentemente, o mundo inteiro parou. Ficou com inveja de mim. Parou todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o senhor faz, se salvo engano, grava uma música linda com Simone Simaria que diz: Eu não desisto. É só acreditar. É isso? É só acreditar em fé, e dias melhores virão dentro do seu coração. Repita comigo: não desisto, não desisto. E aí eu adoro isso. Nananina, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Vai passar. Nananina, não. Foi. Isso? Na verdade, eu tinha um projeto que eu tinha começado a gravar há 2 anos. Era uma música que tinha uma participação da Ivete, que se chama Retrovisor. Essa música ficou gravada, a Ivete gravou quando ainda estava grávida das meninas. Esse projeto ficou parado, não dei continuidade, por causa da minha indisposição mesmo com a música naquela época. E depois, no ano passado, eu falei, gente, eu preciso lançar esse projeto. É bonita a música, eu vou organizar mais algumas canções, fazer ali, eu vou convidar uns 3, 4 amigos meus para cantar, além da Ivete, e vou lançar esse projeto no final do ano. Decidi isso em janeiro. Só que eu não fiz. Passou o tempo. Quando chegou final do ano, eu acho que outubro, mais ou menos, falei, gente, não, agora eu vou. Fui lá, fiz as bases das músicas, construímos a produção, tudo. Convidamos Simone Simaria, convidamos o Luan Santana e ficamos de gravar em janeiro. Então, logo eu voltasse de férias. E sim, quando eu voltei, eu acho que era dia 7, dia 8, fomos para o estúdio, fiz a parte com o Luan, fiz a parte com Simone Simaria e colocamos em processo de finalização, mixagem. E aí o mundo deu essa parada. E, coincidentemente, a gente percebeu... É praticamente profético, né? Foi. A gente notou que a música... Você está sozinho, está mentindo, faz de conta que você nem ouviu, abre esse sorriso aí e olha para o céu, dias melhores virão dentro do seu coração. A gente descobriu que a música ela tinha um alinhavo muito delicado com a realidade atual. E que seria... eu pessoalmente, Nizam, eu tenho pavor de arte engajada. Eu acho que a arte ela é naturalmente livre. Ela não pode ter engajamento. Se por acaso ela provoca alguma coisa,
É da sua natureza provocar. Mas a gente criar arte para ter um objetivo é muito ruim. Eu duvido um pouco dessa arte que nasce com a intenção. E jamais eu iria aproveitar do momento, eu vou gravar uma música sobre esse momento. Não. Pode ser que daqui a um tempo eu componha essa música e revisite o sentimento de hoje. Mas, às vezes, eu não gosto desse oportunismo artístico, sabe? De ficar usando uma determinada situação para construir artisticamente, forjar uma obra para ela combinar com o momento. Então, eu tenho pavor disso. E aí, só que quando eu ouvi o trabalho já mixado, eu falei, nossa, essa música ela pode ter uma utilidade nos dias de hoje, mesmo que isso contrarie um pouco do que eu compreendo como natureza da arte. Vamos lançar. Eu acho que é o momento de fazer essa música chegar ao coração das pessoas. Eu acho que nós não erramos. Ela, de fato, teve uma repercussão muito bonita no coração de pessoas que estavam hospitalizadas, de pessoas que estavam deprimidas no confinamento, vivendo as restrições deste tempo com muito sofrimento, com muita carência. Então, de alguma forma, eu acabei me traindo e a arte teve uma utilidade nesse caso. O senhor tem feito um papel. Hoje mesmo eu vi o senhor cantando na Igreja Aparecida, lindo, emocionante. Quer dizer, nesse momento das pessoas estarem trancadas em casa, é de uma coisa, a prédica de hoje sobre Paulo, sobre crescer para cima, mas tendo que ter raiz, né? Quase que 100 mil pessoas ali ouvindo. Agora, tanta coisa para dar, que eu chega a me dar um frio na barriga de imaginar que o senhor podia desistir disso às vezes. Eu li que o senhor se apaixonou por uma mulher antes de se tornar padre, quase decidir sair e deixou, foi aquilo muito forte durante 4, 5 meses, e o senhor diz, chorei muito, uma mulher linda, inteligentíssima. Padre, como foi essa escolha? Uma escolha tão humana. Olha, eu acho que a escolha por uma opção definitiva, ela acontece todo dia. Se eu ainda estivesse preso nos motivos que me fizeram entrar no seminário, eu já não seria padre há muito tempo. Aqueles motivos serviram para uma época. Eu acho que tudo em nós é renovável porque nós somos seres de experiência e nós nunca ficamos adaptados. Aliás, a adaptação é morte. O dia que eu me adaptar à minha vida, eu posso me considerar morto, ainda que fisicamente eu esteja aqui. Naquele momento, eu senti um dos muitos conflitos que eu tive. Foi um dos muitos conflitos. Eu acho que a vida de um padre ela é perpassada de conflitos, Nizam. Não estou dizendo que é um privilégio meu, a sua vida como casado é perpassada por conflitos. Onde há experiência humana, há conflitos. Mas onde há decisões definitivas, os conflitos tendem a ser maiores, mais profundos. E aquele momento foi para mim assim. Foi uma oportunidade que eu tive de saber que eu poderia muito bem ser um homem casado, que eu dava conta da vida matrimonial, porque eu me apaixonei por uma mulher que representava essa possibilidade para mim, de me casar, de ter filhos. Eu acho que eu fui tratado com muita sabedoria, sabe? Pelo padre que na época soube dessa história. Eu não contei para todos, porque senão eu teria sido expulso. Eu contei para quem eu achava que tinha condições de me ouvir e me ajudar, sem os julgamentos moralistas que geralmente nós temos na ponta da língua. Então esse homem me ajudou muito, que foi o padre Léo. E ele dizia para mim assim, não desista dessa moça até você ter certeza de que você não quer desistir daqui, do seminário. Mas e essa vida dupla, Léo? Ele falou, quem não tem, em algum momento da vida, a necessidade de viver os dois lados de uma mesma realidade? Quem na vida não precisou passar pela experiência de escolher estando nos dois lugares ao mesmo tempo? Por mais que isso lhe pareça incoerente, essa incoerência para você, neste momento, ela é necessária. Senão você corre risco de escolher errado. E ele foi muito sábio naquele momento. E eu, na verdade, nem fui eu que escolhi, né? Foi a maturidade dela naquele momento que tomou a decisão e me disse uma coisa que fez diferença para mim até hoje, né? Ela, com aquele sotaque catarinense, ela falou, guri, tu nasceste para ser padre, rapaz.
Tu nasceste para ser padre. Mas, Estou indo embora porque o seu caminho é aqui. Eu morava numa casa muito grande, né? E ela falou assim: eu sou pequena demais para lutar contra essa casa, olha o tamanho dela. Essa metáfora é bonita, né? Não era só o tamanho das paredes, da estrutura, mas é tudo aquilo que significava dentro de mim, né? De fato, eu nasci desde muito pequenininho, eu tinha vontade de ser padre. o padre, mas não tem aquele momento da noite escura de São João da Cruz, da depressão de Santa Teresinha, esses dilemas que todos nós temos, mas com uma cruz mais pesada que a de vocês, né? Olha, Nizam, eu nunca vivi fora dessa noite escura. Eu já nasci na noite escura. Eu acho que a minha natureza poética me colocou no mundo já assim. Eu não sei como é ser e viver fora da noite escura. E eu nem reclamo, viu? Porque todo o meu processo criativo nasce disso, das minhas angústias. Eu sempre pensei muito. Eu nunca fui um cara superficial, eu nunca quis a vida pelo lado superficial. Eu sempre me interessei pelos autores mais fecundos. A literatura rasteira nunca me interessou. Eu estudei filosofia, depois fiz teologia, fiz mestrado. Fiz 18 mestrado, anos, né? estudei 18 anos para ser padre. Estudei muito, então eu já me reconheci gente assim, né? Outro dia até uma pessoa no Instagram falou assim, o senhor tem um semblante triste. Eu falei, mas eu sou triste. Eu sou triste quando sou alegre, eu sou triste quando sou muito feliz, porque essa minha natureza melancólica é o que me conectou com o mundo. Todas as experiências que eu faço na minha vida passam pela minha natureza melancólica. Não significa que eu sou um cara deprimido, não significa que eu sou um cara triste. Eu tenho uma natureza melancólica que prevalece. Eu tendo a ver os dias cinzentos com um pouco mais de disposição do que os dias ensolarados. Eu sempre fui assim. Então, o discurso de São João da Cruz, por exemplo, é um dos discursos mais bonitos. A construção mística da teologia de São João da Cruz, ela é muito linda. Teresa d'Ávila, a mesma coisa, porque Deus não é fantasioso. No coração dessas duas teologias, desses grandes pilares da teologia, nós temos uma visão absolutamente humana de Deus. E isso é muito interessante, porque as almas sombrias têm sim o direito de se identificar com isso e de não interpretarem a dimensão sombria da vida como algo ruim, como algo difícil. Não. É essa dimensão sombria que me ilumina. Eu até escrevi um livro sobre isso, O Discípulo da Madrugada, em que eu abro dizendo isso. O escuro me ilumina. Então, essa noite escura faz parte da minha vida. Geralmente, eu estou nela até quando estou feliz. Padre, mas ao mesmo tempo, o senhor tem uma empatia, assim, eu nunca tinha assistido a sua missa das 11 horas e porque agora eu estou próximo do Instagram, eu fui ver. O senhor é um comunicador, o senhor é um comunicador, não sei se dá para eu... O senhor é um comunicador impressionante e ligado nesses tempos, né? Então, uma pergunta que eu vou lhe fazer, e olha, eu sou católico, não sou santo, sou pecador, mas eu sou católico, então não vai aqui nenhum juízo de valor. Uhum. Por que, em geral, os padres, em geral, hein, tem muitas exceções, são tão desconectados, chegando até ser chato? Hein? Tem um amigo meu que diz que na hora do sermão ele olha no celular. Hein? E o senhor não, o senhor tem uma conexão. Né? As coisas que o senhor diz, hoje o senhor diz assim, olha, quem viveu uma grande vida é lembrado, morre todo dia. Mas quem não teve uma grande vida só é lembrado com as prestações da funerária. Isso aqui é sensacional. Por que os padres, em geral, são desconectados da vida, mesmo que sejam pessoas muito bem intencionadas? Às vezes o cansaço, Nizam. O trabalho dos padres é muito desgastante. Eu estou muito ligado aqui à Diocese de Taubaté,
muito embora eu não tenha uma participação ativa nela, porque minha vida não me permite, mas eu sou muito ligado a alguns sacerdotes aqui da comunidade, em que eu identifico neles um desgaste muito grande. Esses homens trabalham muito e às vezes eles não têm o direito ao lazer, não têm direito ao prazer. Quando se permitem alguma coisa mais prazerosa, aquilo tem que ser escondido, eles têm medo de serem vistos alegres com outros amigos. Então, nós temos uma construção histórica que nos desfavorece muito. O padre ele foi visto durante muito tempo, e a gente acabou sendo responsável pela manutenção disso, como os juízes de tudo, aquelas pessoas desagradáveis que quando chega a gente tem que mudar o assunto. Né? Tem muito disso. Nossa, vamos mudar o assunto que o padre chegou. Isso é ruim porque retira-nos da possibilidade de fazermos uma conexão com a vida das pessoas. Eu, pessoalmente, penso que o dia que eu perder essa necessidade de ter o sentimento do mundo dentro de mim, como dizia Drummond de Andrade, o dia que eu perder a disposição de ter as pessoas recolhidas no meu coração, os sentimentos que perpassam a vida humana, eu vou perder essa conexão também. Porque ser padre não é o exercício de uma obrigação, é a partilha de uma vida. Então, na semana passada, eu fiz um relato, um testemunho de um momento que eu havia vivido naquela semana. Eu tinha contado que eu tinha odiado muito uma pessoa por causa de uma situação em que eu me senti traído por ela. E eu senti tanto ódio naquele momento, Nizam, que eu queria que o interlocutor que estava me contando a história sentisse o mesmo ódio que eu. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia aquela solidariedade no ódio. E foi a primeira vez na minha vida que eu identifiquei isso. Meu Deus, como nós somos mesquinhos. Às vezes nós queremos solidariedade do outro no que nós temos de pior. Porque você querer a solidariedade do outro no momento que você está expondo o que você tem de melhor e ele sentir o mesmo, é bonito. Agora, eu esperar a solidariedade no ódio não faz sentido. E aí, eu contei isso. Na hora que terminou a missa, o Marcos Mion, mandou uma mensagem para mim assim, meu amigo, nós somos amigos, ele me disse assim, hoje, você não faz ideia de como você deve ter feito bem às pessoas no momento que você teve coragem de assumir que você teve ódio, que você odiou alguém e que você gostaria que o amigo que estava na sua frente odiasse também. E ele tem razão. Eu acho que o padre, quando ele perde essa necessidade de ser muito teórico, ou quando ele tem coragem de se expor um pouco mais, ele entra no discurso. E aquele que está nos ouvindo sente-se acolhido e sente-se também dentro do discurso. Com certeza. Com certeza. Porque às vezes nós fazemos um discurso que não envolve as pessoas. Nós falamos de teorias que são bonitas, que de vez em quando a gente precisa falar delas. Mas vamos colocar uma colherada de vida real em tudo isso, né? Vamos colocar aí uma boa dose do que nós estamos sentindo. Eu, como padre, ter coragem de abrir uma homilia, por exemplo, falar, gente, eu estou com medo. Ou eu estou triste hoje. Contar os sentimentos que nos ocorrem. Falar um pouco da vida que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, é incrível, porque o primeiro milagre de Jesus é justamente numa coisa tão humana, né? Um casamento, falta vinho, e ele transforma água em vinho, o Deus da alegria. Tá? Onde está esse Deus da alegria na igreja? Eu fui ver a canonização de Irmã Dulce, né? Como todo baiano, e cheguei lá. Eu escrevi, aliás, Dom Valmor, que é meu amigo, de uma certa forma, do jeito dele, mineiro também, meio que me apoiou. Era uma emocionante cerimônia sem emoção. Estava naquela praça lá e estava escrito assim, proibido bandeiras. Ou seja, as pessoas que foram lá com bandeira do Brasil, da Índia, quer dizer, por que nós estamos, inclusive, perdendo terreno, com todo respeito às religiões evangélicas, que, em determinados momentos, são capazes de externar mais essa alegria? Por que nós estamos, assim, um pouco longe
desse Deus da alegria. O senhor já falou, inclusive, que muitas vezes os santos são tristes ali, as imagens são tristes. Por que essa ausência dessa humanidade, dessa alegria que a vida é tão importante? Em algum momento, associaram Deus à tristeza, ao sacrifício, né? Eu cresci nessa teologia. Um certo dolorismo, uma herança barroca, que tem a sua riqueza simbólica, claro. Eu até hoje gosto do simbolismo barroco, eu gosto de tudo aquilo que me remete ao antigo da minha vida, aquelas expressões de dor que a gente identificava na Semana Santa. Mas aquilo só faz sentido se for nos preparar para a alegria, né? Se for nos ensinar a alegria. Da mesma forma como eu suporto um tempo difícil da minha vida, claro, vivendo o dia a dia daquele sofrimento, daquele sacrifício, sabendo que aquilo me prepara uma grande alegria. Ninguém gosta de passar a noite estudando. Ninguém gosta de passar 3, 4 anos ali dentro de uma universidade, estudando intensamente, abrindo mão de um monte de coisa. Mas aquilo a gente interpreta como um preparo da profissão. Então, quanto mais eu me dedico agora, mais depois eu vou poder usufruir do que eu estou aprendendo. E o que eu estou aprendendo vai se desdobrar em dinheiro na minha vida, bem-estar material, bem-estar emocional, o poder ajudar as pessoas através da minha profissão. Então, quando a gente ensina o sacramento, o sofrimento desvinculado do resultado, da redenção que ele pode nos trazer, a gente vira dolorista. E as religiões, elas se apropriaram muito do mau humor, né? A igreja, em muitos momentos, ela preferiu ter a face mal-humorada. Isso nas pessoas, né? Porque a igreja somos nós, né? Quantas vezes eu vi as propagandas vocacionais, né? Os padres que iam nas escolas falar nas aulas, que era quase que uma obrigação deles, coitados. Às vezes nem estavam com disposição de fazer aquilo. As irmãs religiosas que chegavam com aquela cabecinha tombada, né? A gente tem uma caricatura da santidade, né? Que é assim, né? O rostinho tombado, a voz muito mansa. Quando, na verdade, a pessoa nem é daquele jeito. Ela assume o eu lírico, como se isso fosse uma literatura, como se a vida fosse uma literatura, e eu pudesse assumir um eu lírico que me colocasse para falar daquele jeito. Eu empresto somente o meu corpo, o meu gestual, mas a minha verdade está soterrada ali dentro. E aí essa visão, essa expressão de desânimo, tão presente às vezes dentro deste rosto do cristianismo, ficou. E muita gente associou religião como algo desagradável, como um fardo, que funcionou para a gente, né? Eu costumo dizer muito isso, Mizan. Nós fomos porque nossos pais nos obrigavam, e a gente era uma geração que, de alguma forma, por mais rebeldes que nós fôssemos, nós tínhamos essa conexão com os pais e o que eles propunham a gente fazia. Essa geração nova, não. Se essa geração não identifica que ali há uma verdade que vale a pena para elas, elas não vão praticar porque nós mandamos. Então, eu acho isso positivo, você sabe, né? Que às vezes recebo pais preocupados, dizendo, nossa, o meu filho não quer ir à igreja. Eu não tenho o menor problema em dizer, olha, talvez ele não esteja vendo em nós os resultados que nós deveríamos oferecer para convencê-los. O senhor falou isso vale hoje, né? Ir, né? Falou isso hoje. Não é verdade? É. Então, em algum momento, criaram essa face, colocaram em Deus uma face de tristeza, de sofrimento, um Deus que não gosta do prazer, né? Como nós temos dificuldade de lidar com prazer, meu Deus do céu. A religião pregou demais isso. E, ao mesmo tempo, eu tive o prazer de ler muita coisa sua para a gente conversar. Lhe confesso que um monte de coisas bonitas que eu li de músicas, mas uma das coisas que mais me tocou é uma frase polêmica sua, e a qual eu não vou entrar nem no mérito, eu não sei nem se ela é certa, mas ela é tão humana, que é no episódio Nardoni. O senhor diz naquela indignação que é natural da gente, diz assim, doentio é matar o filho, jogar pela janela e depois sair da prisão para comemorar o Dia dos Pais. Eu não vou lhe dizer se o senhor pode estar certo ou se está errado, mas
Isso aí é a humanidade de Paulo, é a humanidade de Pedro, tá certo? É a humanidade da gente. Essa conexão que muitas vezes falta essa humanidade à igreja. A igreja ficou tucana ali, eu sou tucana. Tucana. Não está faltando uma igreja que bata o pau na mesa, que afinal foi Deus que também criou o pau, que bata o pau na mesa em certas situações, tá certo? Aquela coisa morna, quando o próprio, está lá a carta de Laodiceia, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Quer dizer, uma das coisas que me encoraja, semana passada o senhor falou da coragem. Eu estava morrendo de medo de estar me expondo nas lives. E aí eu abro lá e o senhor fala da coragem. Essas conexões com as coisas humanas, não é isso que faz, assim, o senhor ser tão benquisto, é Angélica. Eu vi todo um monte de pessoas, de todos os lados, né? Eu vou falar com o padre Fábio de Mello. Meu personal trainer, olha, ele é demais. Angélica. Era uma, era uma conexão. Não falta essa coisa, essa humanidade nas prédicas. Eu acho que o que falta para nós líderes religiosos é a universalidade do discurso. Nós vamos falar de uma maneira que que todo mundo fique abarcado, que todo mundo se sinta dentro do discurso. Sobre aquilo que é desagradável de dizer, nós não podemos perder a dimensão profética do discurso. Eu não posso me aliar aos poderosos, ficar amiguinho deles e perder a liberdade de apontar aquilo que eu considero errado do ponto de vista cristão. Eu não me elegi, em nenhum momento eu aceitei esse cargo. Eu não sou juiz, eu não sou síndico da eternidade, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, eu deixo para outros fazerem essa missão. Eu prefiro ser um homem que indica para aquele que me convenceu a ser melhor, que é Jesus. Então, se nós quisermos ser cristãos, às vezes não basta sermos católicos. Ser católico, às vezes, pode ser apenas a antessala do cristianismo. Nós encontramos gente católica demais, cristão de menos. Às vezes nós encontramos pessoas que nem religião possuem e são essencialmente cristãs. Onde é que nós identificamos a essência do cristianismo? Onde há justiça, onde não há tolerância com a corrupção, onde não há tolerância com a inverdade, onde existe a capacidade misericordiosa de acolher o outro na sua fraqueza, mas não ficar passando a mão, adulando, bajulando as pessoas que não querem mudar de vida, as pessoas que fazem questão de continuar com seus pactos com a maldade. Então, eu, como padre, é por isso que às vezes eu acho que é muito difícil para um padre ele entrar nas instâncias do poder, porque nem sempre os poderosos compreendem o poder como um serviço. E nós, líderes religiosos, em nenhum momento podemos compreender o poder pelo poder. Todo e qualquer poder constituído humanamente é para que se desdobre em serviço, é para se desdobrar em serviço. Quanto mais poder eu tenho, se eu sou o prefeito da cidade, eu sou o primeiro em ter mais responsabilidades como cidadão, em fazer tudo corretamente, em fazer de tudo para que o bem comum seja preservado, em ser um homem capaz de ouvir a todos. E aí a gente vai nas instâncias do poder. A partir do momento que eu fico aliado a eles, eu tenho muito medo de repetir o erro que a igreja cometeu quando aliou-se a Constantino, quando aceitou o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Estado Romano, do Império Romano. A partir dali, muito da nossa essência foi deteriorado. Deteriorou-se muito da nossa essência naquela relação com o poder. Tanto é que chegar em momentos extremos em que o Papa manda nos reis, em que o poder ele é discutido e negociado sem nenhum cristianismo, sem nenhuma sombra de cristianismo. Então ali eu acredito que Jesus chegaria com o chicote e não nos reconheceria. Mas eu não gosto de ficar pensando isso em instâncias muito superiores, não, Nizam. Toda vez que eu penso e falo sobre isso, é para trazer-nos para a realidade que nos diz respeito. Tá bom, eu sou o imperador aqui dessa casa.
Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, eu tenho as pessoas que são próximas a mim, os meus vizinhos, para quem eu sou padre diariamente, de quem eu sou irmão diariamente, de quem eu sou filho diariamente. Como é que eu estabeleço o meu cristianismo nessa relação? Aqui também eu sou poderoso. E como é que o meu poder é exercido aqui? Eu exerço esse poder humano que eu tenho a partir das regras cristãs que eu assumi? Igual eu falei hoje na missa, ninguém é obrigado a seguir isso, mas não pode ser cristão. Se eu não quiser seguir essas regras, é simples, eu venho aqui, ligo a minha live e falo, gente, eu estou aqui só para dizer que a partir de hoje eu não sou cristão mais, então eu não tenho nenhum compromisso mais com a verdade, não tenho nenhum compromisso com a justiça, eu estou aqui para poder fazer o que eu quiser, o que me der na cabeça. Mas enquanto eu tenho, a minha responsabilidade é fazer de tudo para que a essência do cristianismo seja preservada. O senhor disse uma coisa que eu achei fantástica, porque as pessoas falam assim, e já falaram lá atrás em Florença, né? Castigo divino, e o senhor diz, esta pandemia é resultado das ações humanas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não cria as pragas. Esta é uma especialidade nossa. Que é sensacional. É verdade. Eu não sei se você percebe, às vezes, o meio religioso, ele é construído a partir de uma mentalidade muito estranha, em que o ser humano praticamente não tem responsabilidade nenhuma. O que aconteceu de bom foi Deus que realizou, o que aconteceu de mal foi o diabo. Em algumas situações, também atribuímos a Deus aquilo que acontece de ruim, como se ele fosse um Deus mal-humorado, que está sempre disposto a castigar-nos. Quantas vezes, Nizam, eu me deparo com mentalidades aprisionadas nisso? Padre, eu estou sofrendo muito, eu tô tendo um momento muito difícil, mas eu sei que é Deus que está me provando. Meu Deus, se eu fosse pai, eu que sou marcado pelo pecado original, será que eu seria capaz de fazer isso com um filho? Mandar sofrimento só para vê-lo sofrer? Só... Não. Eu, como pai, eu faria de tudo para estar com meu filho no momento do sofrimento inevitável que faz parte do processo. A gente já chama isso de psicologia em crises normativas. Todos nós enfrentamos crises normativas. São normais. Não tem como fugir. Eu não tenho como privar o meu filho de viver a crise da adolescência. Eu não tenho como privar o meu filho dos desafios de quando ele precisa sair de casa e enfrentar o mundo corporativo, o mundo do trabalho. Não tenho como. Eu posso estar ali, ao alcance de uma ligação, para o meu filho é assim mesmo. Vai lá, não desiste, continua. Agora, eu não vou colocá-lo dentro de uma bolha, eu não tenho como protegê-lo daquilo que é humano. Nós temos, muitas vezes, uma visão de que Deus fica lá com a sua canetinha, dando as suas ordens de comando de acordo com o seu humor diário. Ou então de acordo com as nossas atitudes. Olha lá, o padre Fábio está pisando na bola comigo. Eu não gostei disso que ele fez, não. Vou dar um câncer para ele hoje. Espera aí. Há pessoas que pensam exatamente assim. Como se Deus estivesse mesquinhamente nos observando e criando situações para o nosso desconforto. Meu amigo, se fosse assim, se fosse realmente dessa forma, se Deus tivesse que interferir em tudo o que acontece, como é que nós vamos explicar a liberdade? Que é o princípio fundamental da nossa dignidade. Ser livre. Ser livre para agir, ser livre para fazer, ser livre para buscar, ser livre para desistir. E eu estou fazendo escolhas o tempo todo que me adoecem ou não. Igual aquela pessoa que está acima do peso, precisa emagrecer. Não tem novena para emagrecer. A não ser que você reze ela correndo. Deus não vai interferir naquilo que é resultado do meu esforço. Claro que ele vai me fortalecer no meu dia a dia, meu Deus, me dê coragem para eu não desistir da dieta. Agora, ele não faz a dieta por mim. Então, às vezes, essa visão muito infantil coloca Deus como aquele que está o tempo todo distribuindo favores e desgraças. E o diabo, coitado, que não tem nada com a história, ele acaba ficando com a responsabilidade, que é nossa.
Padre, daqui a pouco nós estamos nos aproximando, não sei quanto tempo nós temos aqui, Sérgio. Sérgio? Então, vamos lá. Última pergunta. O senhor, padre, e Leandro Carnal fizeram o livro Crer ou Não Crer, uma prova de convívio, de tolerância. Nós estamos aqui no final dessa live maravilhosa. Eu quero lhe convidar para voltar outras vezes. Por que é que não há espaço hoje em dia para esse tipo de coisa? De qual tipo de coisa que você me fala? Esse convívio, padre. Ao convívio com os diferentes? Hã? Limite de inteligência, às vezes, sabe? Às vezes nós somos muito limitados na compreensão do todo. Nós achamos que só é favorável conviver com quem pensa igual. É o contrário, né? É quem pensa diferente de mim que me ajuda a fortalecer aquilo que eu sei sobre mim. É quem pensa diferente que me ajuda a formular melhor as minhas ideias. Se a gente se cerca de pessoas que pensam absolutamente igual, nós ficamos estagnados. A quebra de paradigma, seja nas ideias, seja no ponto de vista existencial, seja no ponto de vista místico, eu vou quebrar um paradigma hoje, eu vou avançar um terreno que até então me era desconhecido, me era fechado o acesso, se dá justamente no momento que nós estamos entre os diferentes. Você já imaginou se todos nós fôssemos médicos, que mundo insuportável? Se todos nós fôssemos advogados, se todos nós fôssemos publicitários, talvez seria ainda pior. Se todos nós cismássemos de ter o mesmo ofício, o exemplo é muito simples. Por isso que nós não podemos pensar igual. Mas o pensamento que nos diferencia não pode nos colocar como opositores, como inimigos, não. Vamos conviver com quem escolheu a Umbanda. Deus falou mais alto no ouvido daquelas pessoas a partir daquela linguagem. Eu tenho que respeitar. O meu cristianismo não foi suficientemente convincente para ele. Ele se convenceu de outra forma. Eu continuo aqui falando com os meus, e quem quiser prestar atenção, de repente, integrar o meu grupo, venha, seja bem-vindo. Mas eu não vou ficar lá falando no terreiro do outro para convencê-lo daquilo. Os evangélicos, a mesma coisa, estão lá fazendo a sua busca. Os muçulmanos, os judeus, os budistas, os hinduístas. Então, todos nós temos princípios maravilhosos. É só partilhar para a gente descobrir isso. Eu quero lhe agradecer por aqui. Estarei todo domingo nas suas missas. E como eu dou a todo mundo que vem aqui um presente da Magalu, que está nos ajudando na Casa Santa Terezinha, eu vou lhe dar uma balança para fitness. Que maravilha. Para que o senhor cuide de sua saúde, para que possa sempre cantar para a gente numa vida boa, porque quando o senhor cuida do senhor, o senhor cuida da gente. Muito obrigado por existir. O senhor é um presente de Deus para mim e para todos nós. Muito obrigado, boa noite, e é uma alegria lhe ouvir. Muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, viu? Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço, meu e da Donata. Para ela também. Um beijo. Tchau, tchau.